Oi, voltei! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre TCC. Todo o universo planetário sabe que eu escrevi meu TCC sobre Ruanda, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso. Mas hoje eu vim contar pra vocês os temas que eu pensei, que cogitei escrever sobre antes mesmo de chegar lá em Ruanda. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre dicas de TCC, e eu vou deixar a playlist aqui em cima se você ainda não conferiu. Tem vídeos específicos sobre esse processo de escrita, de apresentação, pesquisa bibliográfica, enfim. E não só sobre isso, eu acredito que no vídeo de hoje pode ser que tenha algumas dicas que vão te ajudar, mesmo se você não estiver escrevendo o seu TCC, estiver no começo ou no meio da graduação. Essa busca por um tema é um processo e a gente vai falar um pouco sobre isso e pode ser que te ajude, independente da caminhada acadêmica que você esteja tomando. Mas vamos lá. A questão é que eu fiz a graduação na Universidade Católica de Brasília e lá na grade antiga, eles mudaram agora, eu não sei como tá, mas quando eu fiz eram 2 semestres para poder escrever sobre o TCC. O primeiro seria para escrever um projeto, delinear os capítulos sobre o tema em geral que você iria falar, para dar uma aprofundada na bibliografia. E durante esses primeiros 6 meses foi muito difícil para mim escolher um tema em específico que eu quisesse escrever sobre. E isso acaba até sendo um erro na minha visão, porque acho que esse processo de busca por um tema a gente tem que aprimorar desde o começo da graduação. Pena que eu vi isso tarde demais, mas no final deu tudo certo. Mas o que eu acho importante a gente frisar aqui é que Relações Internacionais é um curso multidisciplinar e é muito normal e natural que a gente, o nosso coração de internacionalista, goste de mais de um tema ao mesmo tempo. Então a gente tem essa dificuldade de eu amo só uma coisa, a gente gosta de vários aspectos diferentes, de várias matérias diferentes. Isso acaba tornando um pouco difícil a decisão sobre qual tema do TCC você quer escrever sobre. Para vocês terem uma ideia, eu criei uma planilha que inclusive eu já disponibilizei para vocês, eu vou deixar aqui de novo o link se você ainda não viu, para escrever possíveis temas e desdobramentos para TCC. Na época que eu estava decidindo, qualquer ideia que eu tivesse eu anotava e depois eu procurava mais a fundo para saber se era aquilo mesmo que eu queria ou não, mas mesmo assim a decisão ainda foi difícil de tomar. Um dos temas que eu pensei e cogitei bastante foi algum relacionado ao marketing. Eu queria pegar um estudo de caso de alguma empresa e aprofundar mais. Eu lembro que eu tive marketing internacional no mesmo semestre que eu estava escrevendo o projeto do TCC. Foi uma das matérias que eu mais gostei no curso, então eu acho que isso talvez possa ter me influenciado de alguma maneira. Eu tinha começado recentemente o canal, então eu estava lendo muitas coisas sobre o assunto, e acho que isso acabou me influenciando. Mas no final das contas eu acabei não escrevendo sobre marketing, porque eu lembro que no mesmo semestre que eu escrevi, muitas pessoas escreveram alguns assuntos relacionados a isso, e eu achei, não, vai ficar um pouco complicado, vai ficar na mesma e tal. Então eu acabei descartando, mesmo sendo nos assuntos que eu gosto muito. O segundo tema que eu pensei sobre era tão aleatório que não tinha nenhum nome específico, assim, de TCC, aqueles nomes bonitos, sabe? Não tinha, era só a ideia, e aí eu pesquisava mais a fundo para entender sobre, para saber se eu queria realmente aquilo ou não. Eu queria falar sobre a influência da comunicação, internet, mídias sociais no Estado Islâmico. Foi bem na época que estavam acontecendo, esse tema estava bem alta, então foi algo bem recorrente e eu pensei muito sobre. Esse foi um dos que mais me deixou resistente a escolher, porque envolvia 2 coisas que me interessavam: a parte de segurança internacional e a parte de comunicação, que, como eu já contei pra vocês, acaba tendo uma relação especial no meu coração até os dias de hoje. Então, era um tema que eu queria muito, mas assim que eu fui falar com um dos professores, que era responsável por essa área na Católica, ele me falou, já teve uma aluna que escreveu sobre isso, ela vai apresentar esse semestre, então eu acho que pode ficar um pouco repetitivo, você pode pensar em outro viés e tal, mas aí eu já fiquei, não, então eu acho que eu não quero isso. E aí, no final das contas, eu acabei abandonando esse, e aí eu fui para política externa. Eu queria falar um pouco sobre política externa dos Estados Unidos, e esse foi um dos ganchos que me puxou para Ruanda, de uma maneira estranha ou não, mas foi o que aconteceu. E aí eu falei com esse mesmo professor, que também tinha uma expertise na área e tal, e ele me recomendou alguns livros que eram muito grandes, mas ele falou, olha, política externa dos Estados Unidos é ótimo, mas você tem que aprimorar esse tema aí, porque tá muito amplo, senão você nunca vai terminar esse TCC com 1000 páginas, então você precisa afunilar mais esse tema.
E aí eu comecei a ler um pouco sobre o assunto. Ruanda sempre esteve na minha lista, mas de uma maneira um pouco solta. E foi aí que no meu projeto de TCC, durante esses primeiros 6 meses escrevendo de fato o TCC, eu comecei a escrever sobre a influência da política externa americana no genocídio em Ruanda. Ou foi a atuação dos Estados Unidos em Ruanda, alguma coisa do tipo, mas relacionando os dois países. Teve um livro que me influenciou muito nessa escolha de falar sobre os Estados Unidos e Ruanda. Esse bichão aqui que acabou me influenciando. Porque eu tava procurando na internet e tal, eu vi alguns TCCs que falaram sobre o assunto e tinha um capítulo, tem, né? Porque ele não deixou de existir, que inclusive tá tudo rabiscado. Tinha um capítulo específico falando sobre como os Estados Unidos agiram, ou atuaram, ou participaram de alguma forma durante o genocídio em Ruanda. Foi aí que eu tive que entregar o projeto, porque eu não tinha mais tempo, e eu entreguei o projeto falando sobre a atuação dos Estados Unidos no genocídio em Ruanda. Assim que eu entreguei, o meu professor me orientou e tal, e falou, você pode tentar ler um pouco mais sobre o assunto. E aí, antes mesmo do próximo semestre, eu fui falar com o meu orientador. E a gente acabou percebendo que esse seria um tema que me deixaria muito presa. E que já teria uma resposta final. E que seria muito difícil de ir além disso, porque a atuação tinha sido muito restrita. Mas, nesse ponto, eu já tinha lido muita coisa sobre Ruanda. E mais sobre Ruanda do que sobre Estados Unidos. E foi aí que eu acabei me bandeando pro lado de Ruanda mesmo. E no último semestre foi quando eu realmente decidi falar sobre Ruanda. E o resto da história vocês já sabem. O processo de escrita de um TCC é bem árduo, porque não é só sentar, escrever e tá tudo bem. A carga de leitura anteriormente é muito grande, ainda mais eu acho que relações internacionais. Essa questão da leitura a gente já sabe, durante toda a graduação acaba puxando bastante. Mas no TCC eu acho que isso se aprofunda um pouco. E esse eu acredito que foi um dos erros que eu cometi de não ter pensado sobre essa questão do TCC anteriormente. Para quem tá no começo da graduação, na metade, eu acho que ainda dá tempo, tá um pouco distante do TCC. Acredito que uma boa dica seja, ok, você pode anotar todos os temas que você tem interesse em escrever, mas tentar escrever artigos sobre o assunto. Artigos são menores, mas de qualquer forma você tem que ter uma carga de leitura. E esse contato, não só da leitura, porque isso é muito tranquilo. Quando eu tava lendo o livro eu achava, meu Deus, eu achei meu TCC, ele tá pronto e eu só vou escrever, quase que copiando o livro inteiro. Mas não era bem assim. Eu precisava de uma carga de leitura maior para poder desenvolver o tema. E eu percebi isso muito tarde. Talvez se você escrever artigos e ter esse contato de pesquisa e de escrita, que eu acho que é o mais importante, você consegue ter uma noção, uma dimensão de se você realmente gosta do assunto que você escolheu, se é realmente isso que você quer escrever no seu TCC. Eu continuo firmando muito na tecla de que é importante que seja um tema que você tenha interesse e que você realmente goste. Porque você vai ficar muito tempo lendo sobre o mesmo assunto, chega uma hora que é cansativo, você sonha com isso, então é importante que seja algo que seja prazeroso para você. O processo de escrita de um artigo é similar ao do TCC, o TCC, claro, que tem uma extensão maior, mas isso te ajuda a entender na prática se você realmente gosta daquele tema para escrever para um artigo ou para o TCC ou não. Então, se você está no começo ou na metade da graduação, se propõe a escrever artigos sobre temas que você tem interesse em possivelmente escrever no seu TCC. Isso vai te ajudar a escolher lá na frente. Além disso, já te ajuda a ter uma base bibliográfica se no final das contas você realmente decidir escrever o seu TCC do mesmo tema que você escreveu no seu artigo. Falando sobre bibliografia, se você já está escrevendo o seu TCC, meu Deus, não vai dar tempo. Vai dar tempo sim, no final sempre dá tudo certo. A dica que eu tenho busque especificamente os livros ou os conteúdos que você acha que são mais importantes, a bibliografia que você acha que são mais importantes para o seu TCC. Se você tem um pouco mais de tempo, leia o máximo que você puder e faça fichamento sobre eles. Vou mostrar para vocês aqui uma página do livro. Aqui tem várias marcações.
Eu tinha o livro físico, então pra mim era mais fácil, mas se eu não tivesse, eu criava um documento no Word e ia colocando as citações que eram os pontos que eu achava que seriam úteis para colocar no TCC como citação de alguma forma. Assim que eu usasse a citação, eu colocava um ok do lado. Isso ia me ajudar a não repetir a mesma citação em outra ocasião e até mesmo a excluir essa parte. Já falei sobre isso, então já posso pular para outra etapa. Então, a questão da leitura é importante, mas se você for criando ao mesmo tempo fichamentos com informações úteis e que você já vai pensando no gancho de eu posso escrever sobre isso ou sobre aquilo, isso é super bem-vindo e vai te ajudar muito no processo de escrita. Outra coisa que é marcante é, claro que quando a gente começa a escrever o TCC, a gente tem um roteiro, a gente tem um objetivo específico de onde a gente quer chegar, o que a gente quer escrever sobre, mas não se atenha tanto ou perfeitamente a isso. É normal que durante a escrita do TCC você encontre outras informações que você não tinha encontrado antes e você queira incluir em alguma parte do seu TCC, seja nota de rodapé, seja criar um novo capítulo para falar sobre aquilo. Isso é muito natural e faz parte do processo de escrita. Então é importante que a gente tenha um roteiro para que a gente se sinta seguro, para entender quais os caminhos que a gente vai seguir, onde eu vou procurar sobre o assunto, sobre o que eu vou escrever, mas além disso não se sinta totalmente preso a isso. E mostre-se aberto a enxergar outras possibilidades e outras visões que podem ser muito boas e enriquecedoras para o seu trabalho em si. Por último, não existe tema de TCC perfeito, existe tema de TCC que é perfeito para você. O tema de Ruanda para mim foi muito significativo e eu já falei 1000 vezes sobre isso, então eu não vou me prolongar. Outra dica que pode ajudar é você pensar em algum tema que esteja relacionado de alguma forma com a área de atuação que você quer no futuro. Talvez você já tenha uma ideia específica de alguma área que você quer atuar e pensar em temas relacionados a essa área talvez podem te ajudar quando você chegar lá no mercado de trabalho, porque você acaba tendo uma carga de leitura específica sobre aquele assunto, já que você se debruçou durante um período para poder escrever o seu TCC. Mas seria importante que seria colocar a mão na massa, escrevendo artigos, escrevendo pequenos textos, pesquisando a fundo e escrevendo coisas sobre o assunto. Isso vai te ajudar a entender na prática se é realmente aquilo que você quer e se é realmente isso que você gosta. É isso, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Se inscreve no canal, semana que vem a gente tá aqui de novo. Então é isso, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!